Fala, meu caro amigo, você já parou para se perguntar se o Start-Stop, que é aquele recurso que desliga o carro quando você está parado num semáforo, quando você está parado num trânsito, ele desliga o motor do carro para economizar combustível. Você já parou para se perguntar se ele realmente vale a pena? Porque economizar, óbvio que economiza. O motor desligou, não está consumindo combustível, ok, vai economizar. Mas para isso ele precisa de uma bateria diferente, ele precisa de um motor de arranque mais robusto e obviamente que tudo isso custa mais caro, seja no valor do carro em si, seja quando você for precisar fazer uma reposição, principalmente da bateria, né? Motor de arranque tudo bem, pode durar bastante, mas a bateria vira e mexe a gente precisa trocar, e aí em carros com Start-Stop vai precisar colocar uma bateria que é mais cara, uma bateria específica para um carro que tenha Start-Stop. Vale a pena ou não? Eu sou Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados. E hoje eu estou aqui com um Nissan Kicks desses novos, e ele tem aqui no computador de bordo uma função que me mostra quanto de economia que eu tive com o Start-Stop. Olha só, por enquanto eu rodei com este carro 222 quilômetros. E aí ele tem essa informação aqui, ó, do tanto que eu economizei, ó, total, aqui ó, parada, marcha lenta. Ele ficou 9 minutos e 28 segundos e um total de 103 ml. É isso que ele economizou nesses 222 quilômetros. Mas eu quero fazer agora um teste na prática. Eu estou indo para São Paulo e vou pegar um trânsito pesado, ó. 1h24, 40 minutos. Estou indo lá para a zona oeste de São Paulo. Tudo leva a crer que eu vou utilizar muito aqui o Start-Stop. Aqui, ó, Start-Stop on. Ele estava até desligado, tá? Então vamos acompanhando. Eu vou zerar. Deixa eu reiniciar aqui o... Aqui, ó, apertar e segurar. Pronto, reiniciei e vamos ver quanto que eu vou economizar nesses 40 quilômetros que eu vou rodar. E olha aí, ó, primeiro semáforo que eu pego, ó, já acionou, tá ali contando, ó, 16, 17 segundos, 3 ml, pronto, religou. Aproveitar a parada aqui para fazer mais uma atualização. Rodei 24 quilômetros, 4h50, tá desligado agora, né? Quase 5 minutos parados. Total de economia de 54 ml. Cheguei aqui no meu destino, rodei 33 km, acabou não dando aqueles 40 porque ele mudou a rota. Mas nesses 33 quilômetros, olha aí, 12 minutos parado. Tá contando agora porque eu tô parado, né? 12 minutos, 135 ml. Teste concluído, vamos aos números para eu tentar responder essa questão. Vale a pena ter o Start-Stop? Essa economia de combustível, será que ela é tão significativa para compensar ter esse sistema mais complexo nos nossos carros? Bom, presta atenção, nós vamos ter dois cenários para analisar aqui. O primeiro, que é aquele quando eu comecei, antes de zerar o computador de bordo, eu mostrei que tinha rodado 222 quilômetros e a economia tinha sido de 103 ml. E aí depois, quando eu fiz o teste, eu rodei bem menos, foram apenas 33 quilômetros, mas a economia foi maior, 135 ml. Por aí, a gente já pode concluir que o Start-Stop vai variar muito do tipo de uso. E é meio óbvio, né? Quanto mais paradas você fizer, quanto pior for o trânsito, quanto mais semáforo tiver e o carro parar e desligar, maior vai ser a economia, maior vai ser o tempo parado ali, sem consumir nenhum tipo de combustível. Agora, se você, por exemplo, pega a estrada, viaja bastante, 100 km, 200, 500, 1000 km, rodando ali direto na estrada, sem fazer paradas, o Start-Stop não vai fazer nenhuma diferença para você. Ele não vai desligar o motor do carro, está sempre com ele em funcionamento. Então é interessante que eu vou analisar esses dois cenários. Mas os primeiros números que eu vou apresentar são dos valores das baterias. Então eu pesquisei no site do fabricante da bateria que fornece ali para o Nissan Kicks, tá? A marca da bateria que fornece para o carro. E lá no site uma bateria comum
para um Nissan Kicks sem start-stop, ela custa R$ 579. Já para esse Kicks que tem o start-stop, o valor vai para 829. Dá uma diferença de R$ 250. E se a gente for colocar em percentual, essa bateria com a tecnologia para o start-stop, ela custa 43% mais cara. Bastante coisa, né? Mas vamos lá, esses R$ 250 de diferença da bateria mais barata para a bateria mais cara, esses R$ 250, se a gente for converter isso em litros de gasolina, eu fiz aqui o cálculo de R$ 6,20 mais ou menos, que é o que custa a gasolina aqui perto de onde eu moro, nós temos aqui 40 litros. Ou seja, então R$ 250 que essa bateria custa mais cara, se a gente converter isso em litros de gasolina, equivalem a 40 litros. Então vamos lá para aquele primeiro cenário, que eu rodei mais e a economia foi menor. Quanto que eu preciso rodar, se eu continuar naquela pegada ali, quanto que eu preciso rodar para ter esses 40 litros de economia? E eu já fiz aqui a conta, deu 86 mil quilômetros. É isso mesmo. Então se eu ficar naquela pegadinha lá, eu tenho que rodar 86 mil quilômetros para começar a ver essa vantagem desses 40 litros aí, desses R$ 250 que eu vou pagar a mais pela bateria, né? Muita coisa, muita coisa. Provavelmente você vai ter trocado a bateria até antes de rodar tudo isso. Já no segundo cenário, né, aquele que eu rodei bem menos, mas a economia foi um pouco maior. Aqui olha só que diferença bem considerável, né? Menos de 10 mil quilômetros você já vai ver a vantagem de ter o start-stop. É isso mesmo, menos de 10 mil quilômetros. Se eu for converter isso no tempo que uma bateria dura, vamos pensar aqui, imaginar aqui um cenário de uma bateria que aguenta 3 anos para uma pessoa que roda 15 mil quilômetros por ano. Tá dentro da média aí do brasileiro, né? Então, em 3 anos, 45 mil quilômetros. Eu fiz aqui essa continha, né? A economia vai ser de 184 litros ou mais de R$ 1.140. Então, num uso normal, aí, quem roda 15 mil quilômetros por ano durante 3 anos, nessa pegada aqui de pegar bastante trânsito, vai economizar em 3 anos R$ 1.140. Paga a bateria e sobra. Então, assim, no curto prazo, para esse segundo cenário, vale a pena sim. Já para aquele primeiro cenário, não vale a pena. Não vale a pena. E olha só, a gente tem que ver que, além do tipo de uso, se você roda mais em estrada, se você pega mais o ciclo urbano com trânsito, ainda o próprio modo de condução do carro pode interferir nisso. Aquele primeiro cenário, eu usei o modo Standard, que é um modo intermediário do Kicks. Nós temos ali um modo Eco, um modo Standard e o modo Sport. Então, no modo Standard, aqueles 222 km foi aquele resultado. Já no segundo cenário ali, né, o que eu rodei menos, eu coloquei no modo Eco. Então, eu percebi que o tempo de parada era maior no modo Eco. Enquanto no modo Standard, provavelmente, para priorizar coisas como ar-condicionado, o tempo de parada era menor. Então eu estava parado ali no semáforo, de repente o motor do carro ligava, mesmo que eu não começasse a andar com o carro. Até isso vai influenciar, né? Porque vai ficar menos tempo parado, menos tempo sem consumir combustível. Então tá aí, a resposta não é exata, porque vai variar muito do tipo de uso, vai variar como você usa o carro, tá? Mas no geral é isso. Se você utiliza o seu carro mais naquele primeiro cenário, o start-stop não vai fazer muito sentido para você. Não mesmo, tá? Já se você pega bastante trânsito, é todo dia trânsito pesado, rapidinho você vai sentir esta economia voltando para o seu bolso, e mesmo quando você for comprar a bateria, vai pagar mais caro na bateria, mas vai ter compensado pela economia que você fez. É isso, meu caro amigo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Uau!